Salve, salve galera, beleza? E aí, como é que estão as coisas? Como é que estão as metas aí? A gente já tá na metade do mês. Queria saber se vocês estão na metade da meta ou se vocês já superaram. Me conta aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso daí. O vídeo de hoje é sobre como liderar uma venda de plano de saúde empresarial. Eu trouxe esse tema aqui porque eu faço prospecções lá no LinkedIn e eu tive uma resposta de um cliente. Pensei muito sobre isso, sobre como eu conduzi esse processo e eu queria compartilhar com vocês. Fez sentido para mim e muito provavelmente fará para vocês também. Então, como eu falei, eu prospectei, eu prospecto alguns clientes lá no LinkedIn. Tive uma resposta de um cliente aqui e vou fazer um corte aqui, ó, dessa conversa, ele me respondeu assim, ó, bom dia, como referência tenho 39 anos, pago R$ 412 na Unimed BH, Unipart Flex. A nossa empresa tem 11 colaboradores de 20 a 42 anos. Se quiser enviar uma proposta inicial com valores de apartamento e enfermaria nessa faixa etária, eu levo para uma próxima reunião com a diretoria para avaliar se faz sentido. Galera, o cliente não sabe e ele também não está errado, mas por que que o título desse vídeo é sobre como liderar a venda? Porque quem tem que liderar somos nós. Esse processo que o cliente pediu aqui, ele não existe. Ele não tem como, tá tudo errado. Só que a gente tem que pensar e também abordar alguns pontos de uma forma super educada para a gente trazer, para a gente conseguir as informações que a gente precisa para a gente conduzir o processo de vendas do jeito que faça sentido realmente, né? De um jeito que fique bom para o cliente e que fique bom para a gente também. Então, o processo de venda a ser seguido é o nosso e não o do cliente. Então, eu pensei em algumas coisas para falar que está totalmente errado, mas de uma forma educada. Então, eu trouxe alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, o primeiro ponto, que igual eu falei, quem traça o caminho sou eu e não o cliente. A gente tem que, primeira coisa, destrinchar essas faixas etárias, né? Ele comentou aqui de 20 a 42 anos. Então, a primeira coisa é falar que isso aqui não existe, né? Isso aqui não faz sentido nenhum. Segundo, deixar claro e ao mesmo tempo cutucar que para ter êxito no que ele pediu, só com uma apresentação. Então, não faz sentido nenhum o que ele pediu aqui. E eu gravei esse vídeo aqui muito no sentido de tem muito corretor que cede e acaba enviando para o cliente a tabela, porque tem medo de não mandar a tabela e o cliente sumir. E eu te falo que se isso acontecer, tá certo e esse cliente realmente não é para você. Então, nesse caso aqui, eu até mandei muito porque especificamente eu pago uma ferramenta de prospecção e para justificar o investimento que eu faço lá, eu fiz um meio termo. Normalmente eu qualifico antes. Eu não mando e qualifico quando vem do Instagram, quando vem do Facebook ou quando vem de indicação. Agora, como eu já faço um investimento numa ferramenta, para não perder tudo, eu preferi mandar esse e-mail que é um meio termo, né? Não é nem sobre não mandar e nem sobre mandar como o cliente quer. Então, a gente tem que ter coragem para qualificar ou para enviar e-mails como esse que colocam pulgas atrás da orelha e também faz algumas provocações. E acho que isso que é o diferencial desse vídeo. Então, ter criatividade, ter coragem para sair um pouquinho do padrão e mandar o cliente, mandar o e-mail para um cliente para conseguir as informações que a gente quer. Então, eu também a gente tem que considerar que, né, ao mesmo tempo com tudo isso, eu entendi o que que ele me passou. Na comunicação é muito importante quando a gente deixa claro o que a gente entendeu e o que a gente está ofertando. Então, para não causar um ruído do tipo, ele me manda uma coisa e eu dou uma resposta que não vou mandar, né? A princípio, talvez não com essas palavras, mas para não causar isso, ele me pede uma coisa e eu não mando, nesse e-mail que eu criei aqui, vocês vão ver que eu contextualizo tudo isso e arrumo um jeito muito legal de passar para ele. Então, a quinta coisa aqui é falar que eu identifiquei que para resolver esse problema, nessa fase inicial que está, o que tem que ser priorizado é o ROI e não a tabela que ele está querendo. Porque se ele falou aqui, ó, que vai levar para a próxima reunião de diretoria para avaliar se faz sentido, se leva uma tabela de uma operadora, a operadora, a diretoria não vai olhar a tabela e vai falar assim, faz sentido ou não. Não é com tabela que ela vai chegar nessa decisão. Ela vai chegar nessa decisão antes com um ROI.
Então ela vai ver se é com o ROI que a empresa decide se faz sentido ou não. Depois parte para a tabela para escolher o plano que aí sim faz mais sentido para os colaboradores e a estratégia da empresa. Então, como eu falei, eu fiz um meio termo aqui. Então, eu mandei uma operadora, falei que eu trabalho com outras também. Então, isso é mais uma pulguinha atrás da orelha, coloca dele. E depois, vocês vão ver, vocês vão me acompanhar aqui agora, que eu faço algumas provocações no e-mail todo, algumas curiosidades, para justamente trazer essa resposta que eu preciso, trazer as informações que eu preciso para mandar uma proposta de fato. Então, a minha recomendação é: faça um e-mail cheio de mina, provoca bastante para você ter as informações que você precisa. Então, esse aqui é o exemplo de e-mail que eu mandei para ele. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Fala, Thiago, bom dia, como vão as coisas por aí? Primeiro, né? Entre as faixas etárias, entre 20 e 42 anos, nós temos 5 faixas etárias. Então, não tem como. O que ele já iniciou a conversa já está tudo errado. Mas eu não posso falar isso para ele, né? Eu tenho que arrumar um jeito melhor. Então, para analisar mais precisamente, o ideal seria levantarmos as idades de cada um, pois só assim teríamos uma proposta mais próxima da realidade de vocês. Então, aqui é o primeiro cutucão. Acredito que para a diretoria entender se faz sentido ou não, só com uma apresentação de valores, rede credenciada, benefícios, coberturas e diferenciais. Não é com uma tabela. De qualquer forma, eu entendi o que é só o início. Eu estou enviando o preço da Mil, um parênteses aqui que eu não tenho operadora de estimação. Eu mandei a tabela da Mil porque existem 3 produtos, né? Uma rede mais enxuta, uma rede intermediária e uma rede mais completa, inclusive com o principal hospital daqui de Minas Gerais. Então eu coloquei uma outra sementinha aqui, ó, dá para ficar mais barato, dependendo da quantidade de pessoas que entrarem, porque entra naquela coisa lá de compulsório ou regra flex. Então, aqui na corretora nós trabalhamos com as principais operadoras. Eu decidi mandar a Mil por conta disso que eu acabei de falar. Aproveito para mandar o ROI que a empresa terá ao investir no plano de saúde para os colaboradores, o que faz muito sentido nesse momento. Então, se ele está falando de sentido no início da conversa lá, no final da conversa, eu aproveitei para casar o que faz sentido com o ROI. Eu coloquei uma outra pulga atrás da orelha lá. Por exemplo, algumas empresas oferecem esse benefício como plano de carreira. Um exemplo clássico é quando a participação da empresa vai aumentando conforme o tempo de cada funcionário, o que ajuda na retenção. Ou seja, uma outra provocação aqui. Outra simplesmente oferece o benefício para os colaboradores pagarem totalmente, o que não deixa de ser um diferencial, já que se cada um fizer individualmente, cada um vai pagar mais caro. Então, tem alguns pontos aqui que, ao meu ver, provoca a dúvida, provoca a incerteza e desperta também, né, essa curiosidade de querer saber mais. Porque é só com o avanço dessa conversa aqui que a gente vai conseguir chegar numa proposta de fato, né? Então, eu fiz um meio termo. Eu mandei a tabela, aí tá aqui, ó, a apresentação da nossa empresa, da corretora, o ROI, que isso aqui é um material que agrega muito, né? Eu pesquisei, levantei o ROI de um plano de saúde para as empresas, mandei isso aqui num PDF, como se fosse num e-book muito legal, com muitas informações relevantes, e também a tabela da operadora Amil. Então, galera, a minha mensagem nesse vídeo aqui é sobre vocês liderarem, né? Não é sempre que a gente vai conseguir ceder para o cliente, porque se a gente cede e manda a tabela, muito provavelmente a gente perde esse cliente. Então, é sobre ter coragem para qualificar antes, ou se não for o caso de qualificar, pelo menos mandar um e-mail desse como exemplo para a gente avançar no processo que a gente quer. E também é, seguir um processo de venda. A partir daqui, eu já consegui pegar as cidades para atendimento, eu já avancei nisso e já estou na parte de apresentação. Então, se você quer apresentar propostas que são impossíveis do seu cliente não valorizar, você pode fazer o meu curso. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. E o valor desse curso é menos de 2 contratos odontológicos. Então, espero que esse vídeo aqui faça algum sentido para você. Se fizer, espero que você tenha o seu processo de vendas e a sua apresentação faça parte disso daí. Então, se você gostou desse vídeo aí, dá um joinha, comenta, compartilha com a galera que você acha que faça sentido. Tamo junto, um abraço, valeu!